Oi, gente. Olá, meus amigos. Que bacana ver todos vocês com a gente. Fico muito feliz. A gente está aqui para orar, para falar com esse Deus que é pessoal, não é como a gente aprendeu, né? Esse Deus pessoal, um Deus que interage, um Deus interativo, um Deus que sabe o que acontece, entende no pessoal, no geral, no particular, no íntimo de cada um. Oração, pessoal, não é uma conversa de doido falando para lugar nenhum. E oração também não é tentar obter respostas do além. A oração é colocar diante de um ser real as nossas angústias e aflições, suplicando que ele nos dê ou a cura, a solução, ou o entendimento da situação. Que às vezes as coisas nem vão ser solucionadas como a gente quer. Mas a gente precisa, então, pelo menos entender. Eu tenho por mim que talvez a maior dificuldade da gente não é a crise, mas é não compreender a crise, né? Não saber por quê, qual o propósito. Quando a gente entende isso, a gente passa por isso de maneira mais digna, de maneira menos desesperada. Mas a gente não vai para a oração sem fazer uma reflexão, né? Pensar sobre nós, né? Vale a pena fazer essa autorreflexão. E hoje a frase do dia é: o que você respeita irá mover-se na sua direção. O que você não respeita correrá de você. O que você respeita virá em sua direção. O que você não respeita correrá de você. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui, porque tem gente que vai entender errado. Você já ouviu aquela frase de, às vezes, seu relacionamento entrou num problema, terminou o relacionamento, e vem aqueles amigos, aqueles bocós dizendo: não, não foi, não é perda, você não perdeu nada, é Deus que está te livrando de algumas coisas. Por que que ninguém pensa que Deus está livrando o outro da gente, né? Né? Por que que a gente não pensa assim, ó, Deus livrou o outro de um problemão que sou eu que sou o problema da coisa. A gente nunca acha que a gente é o problema, né? A gente sempre acha que o outro é o problema da vida da gente, né? A gente nunca acha que a gente é o problema da vida da gente. O objetivo das nossas reflexões sempre é pensar como a gente pode melhorar, né? Como a gente pode melhorar. Nós já falamos sobre isso aqui uma vez, dizendo que você é a solução do problema de alguém, né? Tudo que, segundo Aristóteles, né? Tudo que está no mundo está para resolver um problema, né? Então você está na vida de alguém para resolver o problema. E o que que acontece? Você não entende, você vira o problema da vida de alguém. Mas é lógico que tem pessoas que são um problema para a gente. Mas eu queria focar na frase do dia que diz que o que você respeita correrá para você. Relações baseadas no respeito. E eu colocaria uma segunda palavra, no respeito e na admiração. Sabe por que que os relacionamentos vão para o vinagre? Sabe por que que relacionamentos, tanto de amigos, como de irmãos, como de parentes, como de pais e filhos, e como de amores, e como Deus, também relacionamento com Deus, tudo isso vai para o vinagre, tudo isso vira nada? Porque a gente perde o respeito e a admiração. Eu já trouxe algumas reflexões para a igreja em outras épocas, dizendo qual que é o maior inimigo do respeito? Qual é o maior inimigo da admiração? Você sabe? A intimidade. Poucas são as pessoas que conseguem manter a intimidade e manter o respeito. Repara para você ver. Quando você casa, depois você trata com casca e tudo, e é tratado também com casca e tudo. É ou não é verdade? A pessoa perde o respeito por você, ela perde a admiração sua. Talvez você também perde. Por quê? Porque vocês não sabem traduzir a intimidade como um presente. A intimidade é um. Imagine você está diante de alguém que você admira, você está diante de alguém que você respeita, e você tem a chance de estar ali na intimidade com essa pessoa. Isso serve para Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o pessoal bendito. Ele nos concede a sua intimidade e a gente pode estar perto dele. E aí o que que a gente faz? A gente acha que Deus é qualquer coisa. A gente acha que Deus é nosso companheiro de gole, né? Companheiro de copo, eu nem bebo, né? Mas companheiro de bar. A gente acha que Deus é nosso seguidor de Instagram, né? Que doideira, né? Que loucura, né?
A melhor, os sábios são as pessoas que conseguem ter intimidade e não perder a reverência. E o que é reverência? É respeito com admiração. Isso é reverência. Então, sábias são essas pessoas que sabem estar ali junto e falar: olha, eu estou diante de alguém que eu admiro. Eu estou diante de alguém que eu respeito. Eu estou com alguém que eu admiro e que eu respeito. Sabe o que acontece quando você não entende isso? Você vai criando cada vez mais distância. Até que esse relacionamento vai embora e essa pessoa se desfaz. Por quê? Ela vai procurar alguém que a admira. Ela vai se relacionar, se envolver com alguém que os seus olhinhos brilham. É óbvio. Você está com alguém que os olhos não brilham mais. Se você encontrar alguém que os seus olhos brilham, então você fala: caramba, para essa pessoa tem um diferencial grande, né? E é outro também, mas isso serve da vida de mão dupla, né? Então, se pudesse te dar um bom conselho para as relações todas que você faz, crie admiração e respeito e isso, guarda isso. Guarda isso. Quando a gente vê na modernidade os filhos tratando os pais e as mães da maneira que tratam, é de cortar o coração, é de ficar com raiva mesmo, irado, totalmente sem respeito, totalmente sem admiração, né? Os filhos sequer sabem a história dos pais, da mãe, né? Eu estava contando para uns alunos hoje, né, que, poxa, a gente respeitava a nossa mãe demais, os antigos respeitavam, porque sabe que a história é de luta, sabe que a história é de garra, sabe que a história é de um batalhador, uma batalhadora que venceu, por quê? Venceu porque sustentou os filhos ali, não é? Então antigamente a gente nunca deixava de amar nossas mães, respeitar nossas mães, né? Nossas mães são as preciosidades que Deus nos deu, né? Por quê? Porque a gente admira, nos colocou no mundo e nos manteve, e teve culhão para manter a gente vivo ali na época de crise. Mas a modernidade não sabe o que é crise. Eu costumo dizer, falando, divagando um pouco, que a pior coisa que aconteceu no mundo é as coisas terem ficado fáceis demais. Porque quando as coisas ficam fáceis demais, a gente não sabe o valor que as coisas têm. E se a gente não sabe o valor que as coisas têm, a gente não tem respeito. A gente não sabe respeitar as coisas, porque a gente só respeita aquilo que custa. A gente só respeita aquilo que vale. A gente só respeita aquilo que cobra. Não é, não é verdade. Então, se você tem alguém, amigo, irmão, professor, mentor, pastor, pai, mãe, Deus, que você respeita, guarde isso, preserve isso, crie isso com seus filhos, que os seus filhos possam te admirar, te respeitar, não só porque você é mãe ou pai e tipo tem que estar com seus amigos, então te parta a cara, né? Não, não, porque eles falam, você torna tudo respeitável. A distância entre as pessoas acontece porque as pessoas pararam de cultivar a reverência, cultivar a admiração e o respeito, intimidade. Como alguém já dizia, dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Se eu puder corrigir a frase, eu digo: só dê intimidade para quem sabe o valor que a intimidade tem. Porque senão você vai estar dando um tesouro para quem não presta. Você vai estar dando intimidade para quem não sabe o valor que isso tem. Você vai estar dando pérola para quem é porco. Se você não sabe o valor da intimidade, você está no campo dos porcos, diga-se de passagem. Mas se você sabe o valor disso, então valorize. Seja íntimo, mas não perca o respeito. Seja íntimo, mas não perca a reverência. Seja íntimo, mas não perca a admiração. Tenha sempre em mente: estou diante de alguém importante, fundamental, espetacular. Que se não fosse, não estaria aqui comigo. Porque eu não me relaciono com gente que não vale o esforço. Pense nisso, melhore seu nível de relacionamento e guarde admiração e respeito. Se você admira e respeita, as coisas vêm. Se você não respeita, as coisas vão embora.
Aí você vai ficar com aquela falha, Deus me livrou. Não, na verdade, Deus livrou foi o outro. Porque você não sabe o valor da intimidade e do respeito e da admiração. Cultive isso e vai ser mais feliz em tudo que você fizer, tenho certeza. Salmos 61, o verso 2, finalzinho, diz assim: Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Às vezes a gente tá assim, né? Lá embaixo, lá para baixo, lá no precipício, lá no abismo, né? E Deus tem que nos colocar lá na rocha, lá em cima, livre dos perigos, livre dos problemas, livre das lutas. Os problemas acontecendo, Deus não vai te livrar dos problemas, mas vai nos dar altivez para enfrentar os problemas. Deus não vai te livrar dos problemas, mas você precisa de altivez para enfrentá-los. Altivez é olhar de cima, olhar de quem está em cima da rocha. E se eu estou em cima da rocha, os problemas são pequititinhos. A gente vai resolver daqui a pouco. Que Deus te dê essa certeza e essa confiança, essa altivez. Os problemas eu vou resolver já já, com a graça de Deus. Vamos orar. Senhor, quanta reflexão, quanta coisa importante, Senhor Deus. Espero que as pessoas não esqueçam, ó Pai, isso que a gente ensina aqui. Eu espero que as pessoas estejam ouvindo e projetando para suas vidas, projetando para seus relacionamentos, projetando para suas convivências, para que isso não seja pérola jogada aos povos, para que isso não fique na lata de lixo da nossa consciência, para que as pessoas possam se perceber e falar, não, eu preciso melhorar minha forma de lidar, preciso melhorar minha forma de tratar, preciso enxergar melhor. Meu Deus, capacita-nos assim, ensina-nos assim. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade. Ajude-nos a vencer os problemas, as lutas. Todo dia tem um leão para matar, Senhor. Todo dia tem um leão para enfrentar. Então nos ajude a enfrentar o leão com altivez, com galhardia, com soberania, com coragem e com fé. Que o Senhor nos mantenha de pé diante da vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique de pé diante da vida. Te vejo amanhã. Combinado? Jurado, juradinho? Então, tchau.